Muita paz, que possamos mais uma vez refletirmos o livro Obreiro da Vida Eterna. Nós já estamos no terceiro capítulo e dando prosseguimento ao nosso estudo. Ô Lazarine, boa noite para você, muita paz para todos nós, que Jesus nos abençoe. Pois é, Lazarine, nós estamos falando, dando sequência ao nosso estudo, à nossa reflexão. Ô Cora, boa noite, Cora, do livro Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos já no terceiro capítulo, e nesse terceiro capítulo, em sua primeira parte, nós, só para rememorar o que nós falamos, é aquela visita daquela entidade bastante evoluída para receber, para essa entidade, né, esse emissário divino, transmitir mensagem, e para que ele fosse recepcionado no templo, do chamado Templo da Bênção, foi preparado um tipo de um aquário, né, uma câmara com um material parecido com vidro, né, e exatamente dentro dessa câmara que o espírito se materializaria. A presença dele seria dentro de um aquário, vamos chamar de aquário, uma câmara, né, preparada, e essa câmara preparada magneticamente com uma paisagem criada pelo pensamento daqueles que estavam recepcionando. Nessa lembrança, o Cornélio, para receber esse espírito, ele recomendou que todos ficassem em oração e com um pensamento mais purificado para poder receber essa entidade. Segundo, né, para que essa entidade ela não teria uma forma humana, evidentemente. Ele teria que vestir uma feição humana, vamos dizer assim. O capítulo deixa bem claro, né? Para a recepção desse mensageiro que retomaria uma forma humana. Um espírito está muito evoluído, não tem uma forma humana, como nós conhecemos na Terra, né? Embora seja vinculado ainda à Terra, mas já não tem essa forma humana. Certamente já teve experiência até em outros planetas. São espíritos que fazem, por exemplo, para receber esse espírito, está lá no terceiro capítulo, nós já estudamos isso, só estou rememorando. Para que eles chegassem lá, né, eles se faziam pequenos, eles se humildavam, né, ignorando as nossas limitações, as nossas fraquezas, até como um convite para que nós pudéssemos nos elevar, né, e participar do que o Cornélio chama de suas gloriosas experiências, né? E aí ele pede para que as pessoas que estavam ali, ele, como diretor do Templo da Bênção, os chefes de expedições que viriam para a Terra, os auxiliares que faziam a composição também dessas expedições, foi solicitado a todos a projeção de forças mentais, a fim de que sobre aquela tela cristalina, aquele aquário, né, aquela câmara, né, de substância muito semelhante ao que ele chama de vidro transparente, nela fosse construída uma paisagem simbólica para receber essa entidade. Então nós conversamos sobre isso, e essa paisagem ela tinha que personificar a paz a partir de um lago, que seria mentalizado pelos chefes de expedição, uma árvore que representaria, né, exatamente a própria vida, e a árvore, o tronco da árvore foi projetada pelo próprio Cornélio, o responsável pelo Templo da Bênção, né? E a criação de outras características, por exemplo, as folhas, né? O vestuário da árvore, vamos dizer assim, né? Os galhos, as folhas, etc., as vegetações, os contornos também do próprio lago, seria feito por esses auxiliares, do qual o André Luiz era um desses auxiliares. E o Cornélio fez algumas advertências, fazendo com que a exteriorização do pensamento, né, num primeiro momento, não deu certo. Não deu certo, por exemplo, o Cornélio,
Ele projetou a forma de um tronco de uma portentosa árvore e o tronco estava lá. Os chefes de expedição projetaram através do pensamento, por um processo ideoplástico, um lago de águas pacíficas, etc. e tal. Isso foi também feito. Mas os auxiliares, de uma forma geral, do qual o André Luiz também faz parte, eram responsáveis das folhagens, né, de forrar a árvore e os campos para também cercar o lago. Até o André Luiz pensou em fazer exatamente aquele campo, né, que ele tinha feito na casa dele e tal, quando estava encarnado. E como não deu certo, ficou muito fraco, pelo menos a parte dos auxiliares, o Cornélio chamou a atenção, dizendo que essa capacidade de projetar o pensamento, de exteriorizar o pensamento, tem que haver mais eficiência na concentração, ou seja, maior domínio sobre o pensamento, né? E como eles falharam, o Cornélio acabou dando 15 minutos a mais, eu vou te dar 15 minutos para vocês cumprirem, né, a obra, porque a obra, a paisagem nesse aquário para receber esse emissário tem que estar pronto. Então vocês vão ter que se esforçar para que isso seja pronto, tá? E a ideia era essa, um ambiente, uma paisagem que transmitisse paz, um lago, uma árvore representando a vida, até mesmo o firmamento, o céu com nuvens, isso tudo foi programado. O André, ele sentiu a dificuldade dele, ele até pediu a Jesus, ele conta no capítulo, né, pediu muito a Jesus para que ele pudesse cumprir o dever, ele ficou meio assim, no processo de uma autocobrança amorosa, né, ele realmente ele achava que deveria exercitar a disciplina da mente para ajudar a construir aquela paisagem, né? Então ele pediu a Jesus para ele cumprir, para ele conseguir realmente formar a paisagem, ajudar a formar a paisagem. E outra coisa que foi falado, que nós já conversamos, são daqueles dois auxiliares do Cornélio, que ficariam tocando diretamente esse aquário, ou essa câmara, né? Tocando, magnetizando, que toda a paisagem seriam construídas, seriam formatadas dentro do aquário, dentro dessa campânula, né? Depois que ele fez a oração, o André Luiz narra uma oração muito bonita que o Cornélio fez, o mentor chegou. Foi descrito exatamente como é que ele chegou, do robusto para cima, né? Só o rosto apareceu e as mãos, mas a parte de baixo, os pés, não apareceu, né? Mas ele estava lá, em função deles terem conseguido formar exatamente aquela paisagem proposta pelo chefe do templo, que era o Cornélio, né? E logo depois ele diz assim, o emissário dirigiu-nos a palavra, então esse espírito superior, como eu disse, que não tem mais forma humana, mas ele se humanizou para estar ali naquele momento, ele até ficou muito, o André Luiz parecia um sacerdote de uma seita estranha, porque ele não está ligado, vinculado às tradições, aos padrões da Terra, embora esteja ligado à vida terrena, ao sistema terreno, né, ao sistema da vida planetária. E esse emissário chegou, começou a falar, né? Ele fala em tom inexprimível, quer dizer, um tom que você não tem palavra que traduza. A capacidade desse espírito superior, que não tem uma vida mais terrena, que já não tem mais vinculação com a Terra, assim, no sentido até das próprias palavras, né? O André Luiz, ele não teve capacidade de traduzir o que ele disse. Ele fala isso, né? Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos da minha consciência. Eu não tenho condições realmente de colocar para as pessoas na Terra o que ele está falando aqui. São coisas maravilhosas demais, eu não tenho como botar em palavras isso. Isso nós já conversamos também. E depois da palestra dele, do que ele falou lá e que o André Luiz não conseguiu traduzir, não conseguiu trazer para nós na obra, ele diz, ao término irradiavam-se desse espírito superior, das suas mãos, né, sobretudo a mão direita, porque na mão esquerda ele trazia aquele pergaminho, né? Ele chama de focos de luz em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte. Então é como se fosse uma bênção, né? O espírito superior emite essa energia positiva através dessa energização, como um processo de abençoando o grupo, vamos dizer assim, que isso é um termo bem religioso, né? Aí o Cornélio, nesse momento, depois que ele usou a palavra, etc., o Cornélio usou a palavra, né, perguntando a esse mentor se aqueles que estavam aí presentes, sejam os chefes, sejam os auxiliares, ou ele próprio, né, poderiam endereçar-lhes algumas perguntas, alguns esclarecimentos, algumas explicações que ele pudesse dar a mais, além do que ele já tinha falado.
E ele concordou, né? Ele estava pronto para isso mesmo. Embora lembre-se que ele estava ali materializado. Ele estava ali sob efeito de uma paisagem construída pela projeção mental daqueles que os receberam. Uma delas, que é a chamada Irmã Semprônia, ela que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao chamado Serviço de Amparo aos Órfãos da Terra, ela resolveu consultar, então, esse grande emissário. E diz ela, eu vou usar os termos que André Luiz usa: temos algumas cooperadoras aqui na Terra, encarnado, que esperam de nós, eles que são os emissários, né? Então, essas cooperadoras que esperam, essa Semprônia trabalhará do mundo espiritual ajudando as pessoas que estão em orfanatos. Os que dirigem orfanatos estão trabalhando em orfanato. Então ela diz para esse grande emissário que algumas cooperadoras, algumas mulheres que trabalham em orfanato aqui na Terra, esperam de nós, ou seja, esperam da espiritualidade, uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Por que esse pedido aos espíritos? Ela está falando com o emissário. Elas são perseguidas, eu imagino a perseguição no século XX, mas no começo do século XX, né? Porque o livro é da década de 40, da década de 30, da década de 20, a incompreensão, né? Boa noite, Margarete. A incompreensão exatamente das mulheres que trabalhavam com crianças. E aí ela fala com o mentor, nós vamos lá, mas o que nós podemos falar com ela, né? Porque existem muitos adversários, aqueles que perseguem, né? Que usam sarcasmos e ferem esse espírito sensível dessas mulheres que trabalham, atacando-lhe os seus esforços através de maldades, de fofoca e várias outras coisas contra essas mulheres que trabalham em orfanato na Terra. O que a Semprônia, que pela primeira vez está chefiando uma equipe, né? Ela poderia falar. Então é isso que ela queria, tirar dúvida com esse mentor. E ela continua com ele, porém elas não cedam, elas continuam fazendo bem, elas não cedam mal, elas mobilizam as energias no trabalho de resistência, conheço de perto a dedicação de todas elas, né, que elas testemunham naquela obra sublime do bem nos orfanatos. Sei que elas padecem de forma heróica, são leais, há quase 30 anos sucessivos trabalhando naquele orfanato, embora os assédios, né, desses inimigos implacáveis e cruéis. E ela perguntou o que devemos dizer a ela, emissário, amigo, emissário, né, aquele maravilhoso espírito que estava naquele aquário, né? O que nós devemos dizer a elas? Quais as palavras que nós podemos levar de esclarecimento para que possamos reconfortá-las, para que possamos sustentar o ânimo, né, em função de tão longa batalha em prol dos órfãos, né, mais de 30 anos de trabalho e sendo perseguidas daquele jeito. Esse mentor, que o André Luiz deu o nome de Asclepion, né, ele retirou uma folha engraçada. Ao invés de responder diretamente para a Semprônia, ele tirou uma folha dentre os pergaminhos que ele trazia nos seus braços, né, abriu essa folha e leu para todos, não leu só para a Semprônia que perguntou, mas leu para todos um versículo. Ele foi buscar um versículo de São Mateus, que é o versículo 44, no capítulo 5. Está escrito exatamente isso que o Mateus narrou. E ele leu a folha que ele tirou do pergaminho como resposta a Semprônia. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É bem estranho. Foi perguntado, ele pegou lá o evangelho, pegou uma folha do evangelho dos pergaminhos, leu a folha para todos, essa passagem de Mateus. E esse processo de esclarecimento, de informação, não podia ser mais direto e nem mais educativo. Ou seja, a própria passagem de Mateus estava muito clara como resposta para a Semprônia. Está muito claro o que está sendo dito aqui por Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ela está mostrando ali que existem inimigos perseguindo aquelas mulheres, trabalhando para as crianças órfãs, etc, etc. Está falando exatamente desses inimigos que estavam desanimando, ou poderiam desanimar, etc. E o que elas poderiam, ela, na equipe dela, falar para essas trabalhadoras. Está aí a mensagem: fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Decorrido alguns instantes, Semprônia exclamou humildemente: compreendo, eu compreendo, venerável amigo. Então ela entendeu o recado. Ele não precisou nem responder diretamente, só leu um pedaço do evangelho, que é uma forma interessante
quando você é perguntado, em vez de você responder com as suas palavras, você utilizou o próprio Cristo para responder, né? Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. A síntese verbal agrupavam explicações que somente seriam imagináveis em denso discurso. Então o André Luiz percebeu que quando esse mentor espiritual diz para ela, depois da leitura, que os adversários, quando são compreendidos, são recebidos de uma forma cristã, esses adversários são preciosos auxílios para a nossa jornada rumo à nossa pura e eterna felicidade ou à união divina. Quer dizer, não temos que ter medo dos adversários. O que nós temos que fazer é compreender e receber de forma cristã, porque eles são instrumentos que nos auxiliam nessa jornada. Eles não são inimigos. O maior inimigo que eu tenho na minha vida está dentro de mim. Eu sou o meu maior inimigo. Enquanto eu mantenho, alimento o inimigo dentro de mim, que é o chamado inimigo interno, eu vou ter inimigos externos para todos os lugares. Eu sempre vou encontrar inimigos fora de mim. Mas quando eu começar a me tornar amigo de mim, trabalhar em mim a auto-amizade, eu não vou dar espaço para as inimizades externas. Ou farei exatamente como esse emissário está explicando. Eu vou fazer deles exatamente um instrumento para, nessa jornada, crescer com eles, ao invés de estar batendo de frente com os inimigos. É isso que ele está falando. E o André Luiz ficou maravilhado com esse tipo de resposta que deu para Semprônia, que era uma chefe de uma expedição que vinha para a Terra, né? O André Luiz diz: a síntese verbal desse ser maravilhoso agrupavam explicações que somente seriam imagináveis em discursos longos e bem densos, para explicar exatamente aquela pergunta de Semprônia. O que eu posso falar para elas, já que elas nos evocam sempre? E é dada essa resposta maravilhosa em relação aos inimigos, né? Aí aparece um outro irmão indagando a esse mentor, a esse emissário divino. Esse é o chamado irmão Raimundo, que é do grupo daquele doutor Barcelo também, né? Ele talvez seja um dos responsáveis, né? Socorrista dedicado à assistência aos loucos. Ele tomou a iniciativa e perguntou àquele mentor que estava ali naquele aquário: que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa? Eu venho assistindo certo agrupamento, aí ele vai falar de como fosse um agrupamento espírita, vamos dizer assim, religioso. Percebam o que ele está perguntando. Olha só o que ele vai perguntar para esse mentor, esse emissário. O Raimundo: venho assistindo certos agrupamentos de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Ele não entra em detalhes se são espíritas, mas eu deduzo que sejam, porque, em verdade, convocamos-nos à colaboração espiritual pronunciando belas palavras, mas no dia a dia se distanciam de todas as atitudes verbais das crenças consoladoras. Então eles usam palavras bonitas nos púlpitos, né? Convence na pregação, etc. Pode ser um pregador, pode ser um evangélico, pode ser um padre, não importa. Mas eles falam bonito e tal para os outros, mas não vivem aquilo que falam, não vivem aquilo que pregam. É isso que esse Raimundo está preocupado. E isso ele está num grupo do qual eles são evocados também por esses grupos que ficam falando bonitinho, não vivem aquilo e ficam chamando a espiritualidade o tempo todo. Estimam as discussões injuriosas, fomentam o sectarismo, ou seja, estão permanentemente em discussões, injuriando um com o outro, fomentando os sectarismos, dão grande apreço ao individualismo inferior, que desconsidera o esforço alheio, por mais nobilitante que seja, que só picuinhas. Quase sempre entregam-se às rixas infindáveis e gastam o tempo estudando meios de fazerem valer as limitadas ou as limitações que lhes são próprias. Ou seja, vão para uma casa espírita, vão para uma casa religiosa e estudam, inclusive, os meios de se fazer valer os seus conhecimentos limitados. O que é verdade aqui sou eu. A verdade aqui do grupo está comigo. Você respeita, quer dizer, essas rixas infindáveis, esse grupo, embora evocando a espiritualidade o tempo todo, mas brigando entre si o tempo todo. E como é um espírito que está ligado a um grupo que lida com loucos, né? Embora esse grupo de religiosos não esteja na categoria de loucos, por mais que lhes ensinemos a humildade, recorrendo ao exemplo eterno do Cristo, mais se arvoram em críticos impiedosos. Aí continua o Raimundo falando com o mentor espiritual. Não apenas uns dos outros, e sim dos dissetores,
de situações, de pessoas e coisas que ele não lhes diz a respeito. Quer dizer, estão fofocando o tempo todo de tudo e de todos. Incentivando malícia, incentivando discórdia, incentivando ciúme, incentivando desleixo espiritual o tempo todo. Sempre naquele diz que me disse, aquela fofoca que acontece em grupos religiosos. No entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Eu imagino pessoas que, quando ele fala reúne-se metodicamente, olha, amanhã tem reunião mediúnica, ó, amanhã tem missa, ó, amanhã tem reunião tal, olha, tal hora, vamos lá. É só um ritual, vão lá, mas não fazem, não adianta fazer isso. É isso que ele está explicando, reúne-se metodicamente e nos chama à cooperação dos seus trabalhos. Tu vai no trabalho mediúnico, chama os espíritos para me ajudar, sai de lá, continua bandalhando, fazendo besteira, falando mal dos outros, desarticulando, desarmonizando, desunindo as pessoas. Então, para que então fazer essas reuniões metódicas, né? Apelando à cooperação espiritual, se você realmente não justifica até mesmo esses apelos? Por falta de respeito, por falta do Cristo, por falta de humildade, disseminando a desunião, disseminando a rixa, as violências. Aí esse Raimundo perguntou, o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer para que essas maiores perturbações não se estabeleçam? Aí aquele mensageiro muito calmo, olha a forma dele responder, repetindo a mesma operação da Simprônio, né? Retirou uma outra folha do pergaminho que ele trazia, com a inscrição, lendo para todos, porque quem perguntou foi Raimundo, mas ele respondeu para todos. Versículo 11, capítulo 6, que é uma carta atribuída a Paulo, endereçada ao grande Timóteo. Diz o Paulo, mas tu, ó homens de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Essa mensagem é para o Raimundo, não é para quem está perturbado aqui fazendo essas confusões no centro espírita ou em qualquer outro lugar religioso, não. Essa mensagem, essa resposta é direta para quem perguntou ao mentor. É uma carta de Paulo a Timóteo, do qual Paulo vai dizer exatamente, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Raimundo, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Essa mensagem é direta para o Raimundo, que é um dos componentes daquele grupo que vai assistir os loucos da terra. A explicação sintética do visitante não se fez esperar. O discípulo, aí diz o mentor para o Raimundo, o discípulo que segue as virtudes de Jesus, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo. É como eu disse, inimigo está em mim, não está lá fora. Estão perturbando o grupo. Sim, vamos ver o que nós podemos fazer, mas eu tenho que me equilibrar, eu tenho que criar em mim esse tônus de fraternidade, de compreensão, de amor, para que eu possa passar isso para aqueles que estão em desequilíbrio, porque também em algum momento já tivemos em desequilíbrio. Essa lição ela é muito importante, porque agindo assim, nós podemos auxiliar os nossos irmãos que são imprevidentes, aqueles irmãos perturbados ou perturbadores, ingratos, sem nos contaminar. Porque você está bem com você. Se você está bem com você, você tem muito para dar. Se você está equilibrado com você, é como eu disse, como é que nós vamos amar? Eu amo profundamente o meu próximo, eu amo os pobrezinhos, eu vou lá na favela, eu cato piolho dos pobrezinhos, eu vou lá e varro a cama dele, varro o chão, varro isso, faço tudo com os pobrezinhos. Mas para si não faz nada. E às vezes faz isso com raiva. Isso não é caridade. Mas eu amo aqueles que me odeiam. Será que nós realmente, quando a pessoa não se ama, vai amar alguém? Todo o processo está aqui muito claro, né? O auxílio, nós temos que auxiliar sem nos contaminar com o mal. E não nos contaminar com o mal é estarmos bem conosco. Fazer o bem aos outros é primeiro fazer o bem a si. Fazer caridade aos outros, primeiro tem que fazer caridade a si. Ser paciente com os outros tem que ser paciente consigo. A paciência conosco não é a negligência, não é o desculpismo, é você se compreender no estágio em que você está, nas condições em que você se encontra, numa luta que você está realmente, de alguma forma, travando pela disciplina, pelo esforço para ir se melhorando, mas sem você ser seu inimigo, porque o seu maior inimigo é você mesmo.
Por isso que Jesus ensinou para nós, aproveitando a deixa aqui do mentor, quando ele faz da reconciliação necessária com os inimigos, com os adversários, ele não está falando com os adversários externos. Você só vai conseguir reconciliar com os adversários fora de mim quando você se reconcilia com o adversário interno. É com os inimigos que você traz em você. E esses inimigos têm um nome. Para nós, trabalhamos de subpersonalidades. São as nossas personalidades do passado que traumatizam a personalidade do presente. São as nossas tendências negativas do presente, que nós trazemos do passado, que são nossos inimigos. São aquelas tendências terríveis, né, que nós trazemos conosco, que precisam ser ressignificadas. E eu só vou ressignificar minhas más tendências que eu trago do passado como subpersonalidade na compreensão, na conciliação, na ressignificação daquelas tendências para uma nova tendência. Aí eu vou começando a me compreender como é que eu funciono por dentro, como é que eu não me contamino comigo mesmo para não me contaminar com os outros. Porque se eu me contamino com a inimizade que eu trago em mim, com os outros vão me contaminar o tempo todo. A lição é extremamente importante para que nós possamos aproveitar conosco. Exatamente o Raimundo, nesse momento, ele acordou, tomou como fosse um choque, né, para a verdade, deu uma murmuradazinha, né, com algum desapontamento, claro, ele estava pensando que ia ser elogiado, diante de tanta confusão nas religiões aqui da Terra, e, embora desapontado, ele disse, olha, eu vou aproveitar a lição, ela é muito importante, realmente eu não tenho que me contaminar diante da contaminação dos outros, eu tenho que me manter na neutralidade, mas na atividade proativa para tentar ajudar naquilo que posso, sem interferir na liberdade das pessoas errarem e acertarem. Como é que eu vou interferir no livre-arbítrio das pessoas se elas querem continuar erradas? O problema é delas. Elas que vão ter que escolher o caminho do bem para não continuar no erro, mas eu não posso interferir nisso. Quando eles dão chance, nós podemos levar pensamentos bons, isso é como encarnado e como desencarnado da mesma forma. Levar os melhores pensamentos, já que temos melhor experiência, aqueles que temos melhor experiência, para que eles busquem esse caminho por si só. Porque nós podemos apontar caminhos, mas quem tem que caminhar são eles. Só podemos fazer isso. A nossa missão termina aí, na missão de quem está orientando. Né? O caminho é esse. O resto é com ele. Aí termina a nossa missão. Nós não podemos fazer por ele o que eles têm que fazer. Aí Raimundo disse que vai aproveitar a lição. Todo mundo ficou silenciado, ele disse assim, um silêncio absoluto ficou entre nós. Aí apareceu a Luciana, né? Essa Luciana, ela integrava um grupo, também um pequeno grupo, inclusive que era o grupo que o André Luiz fazia parte também, e ela resolveu perguntar também para esse mentor espiritual. Esta, mentor amigo, bondoso, etc., dá palavras elogiosas lá para ele, que ele não precisa disso, né? Esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, alguma orientação de que necessito, já que é a primeira vez que eu vou e faço parte? Ela está fazendo parte na mesma expedição que André Luiz está. Aquele emissário, mais uma vez, utilizando de praxe, pega o pergaminho, tira uma folha de lá, né? E ele lê essa folha para todos, não leu só para ela. A pergunta foi dela, mas leu para todos. Versículo 9 do capítulo 4 de outra carta de Paulo, que é a primeira carta que ele mandou àqueles de Tessalônica, né, os chamados Tessalonicenses. E o Paulo diz exatamente, porém, a caridade, quanto à caridade, porque ela vai fazer um trabalho, é um trabalho de socorro, é um trabalho de caridade. Quanto à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Isso é a base. Minha irmã, é a primeira vez? Vá. A base da caridade, a base mais importante de todas as leis, se não semelhante à maior delas, que é amar a Deus, é exatamente que nós nos amemos uns aos outros. Então, vá com o espírito de alto amor para amar o próximo. Porque Jesus disse isso, amar o outro como a vós mesmo. Não tem como amar os outros sem se amar. Isso é Jesus que ensinou. Então ela aprendeu uma lição, cumpra essa lei maior, né, que é do alto amor, estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Foi o Paulo que, relembrando Jesus, mandando aos Tessalonicenses, para que eles pudessem realmente, ao invés de ficar fazendo muitas indagações quanto à verdadeira caridade, ao trabalho do socorro, eles pudessem, já que eles tinham a instrução dessa necessidade da lei maior, que é o alto amor. Luciano observou reverentemente,
Compreendo, compreendo. Aí ele explica, o evangelho, o emissário, aplicado delicadamente, ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Em outras palavras, se nós conseguimos aplicar o que nós aprendemos, se nós conseguimos exercitar mais ou menos aquilo que nós aprendemos com Jesus, com certeza que nós vamos ter sempre intuições, até para improvisações, embora a palavra ela é própria, porque é uma primeira vez que a pessoa vai fazer um trabalho de socorro, mas essas improvisações de recursos do bem nas situações mais desafiadoras, aquelas situações que nós achamos que não tem caminho, que não tem saída, e tem saída, porque trabalhando com Jesus, trabalhando com os recursos do bem, trabalhando na auto-amorosidade, no auto-respeito, na auto-valorização, aquele trabalho interno o tempo todo, nós podemos realmente buscar em nós os recursos, em quaisquer situações. Ou seja, com o silêncio, com a renúncia, com a palavra, com o abraço fraterno, com um aperto de mão, com um sorriso apenas, ou com um telefonema, com uma carta amiga. Quantos e quantos meios nós temos de poder realmente levantar os caídos, né? Ou não simplesmente, mas sobretudo e principalmente através de uma prece intercessória, né? Aquelas preces em que nós podemos fazer pelos outros. E assim vai. Fez-se de novo extrema quietude na Câmara. Todo mundo ficou em silêncio. Dessa forma, de ao invés de ficar usando verborragia, explicando muito detalhado e tal, ele não foi lá na fonte e deu a resposta para cada perguntador. Talvez, aí o André Luiz ficou assim meio, pelo nosso péssimo hábito de longas conversações, e normalmente são longas conversações sem proveito nenhum, adquirido na crosta planetária, não encontrávamos grande encanto naquela resposta, ou seja, poxa, não entusiasmou a gente não. A gente esperava mais, né? a nossa mesquinhez, né? A gente gosta de verborragias, né? Então o André Luiz fala isso. Não encontrava um grande encanto naquelas respostas francas, diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante, notando que Semprônia, o Raimundo e a Luciana eram alvos dessa indiscreta, né? Puxa, mas uma resposta tão direta, mas foi para todos nós. Quem perguntou, mas ele leu para todo mundo, então foi uma resposta geral, etc. e tal, e em função dessas curiosidades, o próprio Cornélio, o chefe do Templo da Bênção, resolveu fazer também uma inquirição a Asclépio, que é o mentor, né? Mas se colocou numa condição de aprendiz, se humildou. Vamos nos tornar humilde para tentar fazer um meio de campo aqui para que eles possam compreender essa técnica, esse processo pedagógico, né, de ensinar sem muita verborragia, porque ele já é um espírito superior, não precisa provar nada. Está aqui, ó. Você tem os códigos, você tem as lições, você tem a cartilha na sua mão. Não adianta eu ensinar aquilo que você já sabe. Que fazer, diz o Cornélio para o Asclépio? Para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem e devotamento à verdade. São, na realidade, 3 perguntas. Você manter-se alegre no trabalho, na perseverança no bem e no devotamento à verdade. Diante dessa pergunta, o mensageiro Asclépio contemplou, né, num sorriso de aprovação, de simpatia, e identificando-lhe o ato de amor fraternal, porque na realidade o Cornélio o que fez foi representar aqueles que estavam esperando mais, mas uma resposta tão maravilhosa desse mentor. O que é isso? Então ele entendeu, assim, ele é um espírito, por isso ele é responsável de um templo, né, nas cercanias do Ministério do Auxílio. E descerrou novos pergaminhos, olha só, até para o próprio Cornélio, quando perguntou que ele era o chefe da casa do Templo da Bênção. Mais uma vez, o mentor, que estava naquele aquário, tirou o pergaminho e leu para todos o versículo 16, capítulo 5, também carta aos Tessalonicenses de Paulo, com 3 palavras: regozijai-vos sempre. Aí em seguida, esse mentor disse: a confiança no poder de Deus é a base da alegria cristã, que jamais deveremos perder. Então, confiança em Deus é a base da nossa alegria, jamais deveremos perder.
E como eu vou ter confiança em Deus dentro dessa possibilidade do regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre, sejamos felizes, tenhamos uma vida mais suave, leve, mais contente, é o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses e é o que o mentor explica para esses nossos irmãos da possibilidade de estarmos vivendo aqui na Terra com confiança no poder divino. É como se nós pudéssemos realmente deitar no colo de Deus, porque é o nosso Pai, que é o princípio de filiação divina, me sentir como filho de Deus e poder deitar simbolicamente no seu colo, confiar nele, porque ele é meu Pai. Agora eu tenho que sentir isso, eu sei que sou, mas eu preciso sentir isso. E me sentindo como filho de Deus, eu vou encontrar essa proteção divina, eu vou encontrar essa confiança nesse poder divino, né? E isso é base dessa alegria de se viver, né? E isso nós não podemos perder de foco. É exatamente isso que o mentor fala não para só o Cornélio, mas para todos que estavam ali presentes naquela reunião. O instrutor, agora o Cornélio, meditou alguns momentos e rogou humildemente: muito obrigado, ensina-nos sempre, venerável irmão. Foi maravilhosa a sua presença aqui. Decorreram alguns minutos sem que ninguém mais utilizasse a palavra, e fazendo menção de despedir-se, aquele sublime visitante comentou afável: à medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, diz o mentor, que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o supremo orientador da terra. Em outras palavras, desculpa. Quando nós estamos integrados com responsabilidade de trabalho em nome de Deus, em face de buscarmos essas sugestões, as inspirações pela intuição, e até mesmo sabemos das dificuldades que vamos encontrar para realizar o que temos que realizar, o que precisamos realizar no caminho do bem, nós temos que buscar exatamente a inspiração no Cristo. O Cristo é o caminho, o Cristo é a nossa maior referência, ele é o modelo, é o nosso guia. Buscar em Jesus essa força. Não tem como ser diferente. Se só nos sentimos fracos, nos levantamos de forma alegre com Jesus, porque Jesus é a representação de Deus. Porque ninguém vai ao Pai senão pelo próprio Cristo. Então, o Cristo é uma referência para nós. Já falava o Carlos Jung, né, que ele é o arquétipo da perfeição. Então, Jesus, ele é um modelo, é uma referência, é um guia para que nós possamos nos inspirar nele, para podermos, ao invés de ficarmos centralizados nas dificuldades, procurarmos nas intuições, nesse contato com os bons espíritos, todos os recursos, até nas improvisações no bem, para poder enfrentar as situações difíceis. E normalmente a situação mais difícil está dentro de nós. Normalmente é a autorrejeição, são as crenças limitadoras: eu não posso, eu não consigo, eu sou um lixo, eu não valho nada, eu não tenho jeito. Quer dizer, a gente sempre se menosprezando, quando deveríamos pensar o contrário. Afinal de contas, nós somos forças divinas. Jesus já disse que nós éramos deuses. Jesus disse que nós tínhamos a luz dentro de nós. Jesus disse que, de alguma forma, nós fomos... Jesus não, foi até Moisés, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que buscar essa força em nós, através de Jesus, para chegar ao Criador. Porque Ele é o caminho, não tem outro. Para nós, na Terra, não existe outro. É Jesus. Através dele nós chegamos ao Criador. E o Criador também não está lá nos páramos infinitos. O Criador já está em mim. Por quê? Porque no seu atributo de onipresença, Deus já se faz presente na minha consciência através das suas leis. E a lei maior que eu trago na consciência, já conversamos sobre isso, é o amor, a justiça e a caridade. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Então é uma coisa maravilhosa essa afirmação desse mentor, considerando que nós somos únicos no universo. Cada um de nós somos herdeiros e filhos do mesmo Pai. E cada um de nós somos um mundo por nós mesmos, ou seja, nós trazemos em nós as leis com as características próprias de interpretação das leis. Precisamos entender como funcionam as leis em nossa consciência. Mas as leis não estão no livro, as leis não estão nos oradores, nos padres, nos sacerdotes, nos pastores, não. As leis que nós precisamos obedecer e nos submeter já estão em nossa consciência. A obediência nossa é a própria consciência nas leis que ali estão. Os outros podem nos dar como alguma referência a chegar às leis que já estão em mim. Eu não preciso dos outros, eu preciso de mim, saber como é que eu funciono e como eu trabalho as leis da minha consciência. Apenas
Jesus tem bastante poder para traçar as diretrizes individuais aos discípulos. Logo após, o mentor abençoou todo mundo, desejamos um bom ânimo e foi embora. Reconfortados, felizes, vimos o mensageiro afastar-se, deixando-nos envoltos numa onda de aroma inexplicável perfume. Ambos os auxiliares que se mantinham postos, né, ali do lado do aquário, né, eles retiraram as mãos, porque enquanto estava o mentor lá, eles estavam impondo as mãos para magnetizar o aquário. Eles eram especialistas em trabalhar o magnetismo nessas condições. Quando eles tiraram as mãos daquele aquário, daquele gabinete, daquela câmara, né, o que aconteceu? Depois que eles fizeram várias operações magnéticas, tudo foi desaparecendo. O céu desapareceu, o lago desapareceu, as águas desapareceu e o cristal voltou ao seu aspecto primitivo. Porque foi todo um trabalho de magnetização, todo um trabalho de energias, de frequências de energias eletromagnéticas, para que aquele mentor pudesse estar ali. Com a permissão de Jerônimo, o que aconteceu? O André Luiz começou a fazer algumas pesquisas, começou a ficar fazendo algumas interrogações ao Cornélio, que é o chefe do templo. Aí o André Luiz chegou perto dele, né, e perguntou se aquele mentor que estava lá naquele aquário, naquela câmara, né, ele pertencia, né, a alguma comunidade redimida de regiões mais elevadas, das chamadas zonas espirituais da Terra. E o Cornélio explicou para o André Luiz que ele, esse espírito que esteve lá, o Asclépio, ele vive muito acima das nossas noções de forma. Forma humana, tira a cabeça disso. Não pense em forma humana para um Asclépio, não. Ele se fez humano ali para se fazer presente entre nós, porque nós preparamos o ambiente para ele. Mas não vai querer vê-lo como a nossa forma humana, que a gente pensa que os anjos têm as nossas formas humanas, que Jesus tem aquela forma da Galileia de 2000 anos, e fica perdendo tempo, que o Chico Xavier desencarnou, tem aquela carinha com aqueles olhos com a peruca, a gente fica perdendo tempo. Espírito é outra realidade, é outra frequência, são outras dimensões, e a gente fica preso só à forma. Isso são formas, são coisas transitórias, e é o que ele está explicando, né? Vive muito acima das nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele para estar aqui como ele esteve agora, vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens da Terra. Você imagina, o sacrifício dele para estar numa região boa, de nosso lar, precisou de tudo isso. Imagine esse ser aqui na Terra, e quase impossível nós pensarmos nisso agora. É o que ele está falando aqui. Né? Esse sacrifício todo para ele estar numa região tão maravilhosa como a região do Ministério do Auxílio em Nosso Lar. Todo esse aparato, imagine se um ser desse vai se encontrar aqui na Terra com facilidade, como muitos religiosos estão vendo santos, criando religiões em torno de santos, Nossa Senhora, com todo respeito, mas cheio de anjinhos por aqui na Terra. As pessoas criam tanta fantasia em relação ao espírito superior que a gente fica até com vergonha quando a gente lê André Luiz. As coisas não são simples, tão simplistas assim, não. E vem aqui raramente o Asclépio, mas existem outros. Não obstante, algumas vezes outros mentores da mesma categoria de Asclépio visitam-nos, até por piedade fraternal. Aí André ainda perguntou, não poderíamos, por nossa vez, estar num plano dele em algum momento, né, chegar no plano de Asclépio, a fim de conhecer a grandeza, a sublimidade de onde ele vive? Aí o Cornélio explica o seguinte: muitos companheiros nossos, nosso lar, por merecimentos naturais, no trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagem. Não só às esferas superiores do planeta, que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Ele está dizendo que existem seres em nosso lar que, por méritos, eles não somente visitam, né, regiões seja do mundo espiritual ou de planetas ligados ao sistema planetário, solar, como também para outros sistemas, é isso que ele está falando. Ou pelo menos no sistema solar, mas fora da Terra também, como Júpiter, Saturno, podem ir para lá, é isso que ele está dizendo. Não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajante. Ele pode ir lá só como viajante, só com permissão e como viajor, né? Em processo estimulante do esforço pessoal, quais jovens estudantes de passagem rápidas pelos institutos técnicos administrativos das grandes nações. Vai como aprendiz, pode ir visitar como viajou e volta. Raros são ainda os filhos do planeta, da Terra, em condições de representá-lo
dignamente noutros órbitos e círculos de vida do nosso sistema. Aí o André perguntou se Asclep não reencarnaria mais na Terra. O Cornélio explicou para ele que ele poderá até reencarnar em algum tipo de missão, de benemerência, etc., se quiser, se ele tiver vontade de fazer isso. Não precisa. Mas se ele quiser, ele pode reencarnar sim. Mas a reencarnação desses espíritos se dá em intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Não é do dia imediato. Quando a gente vê esses gênios no campo do bem, esses grandes baluartes do bem, a programação de reencarnação desses espíritos se dá pelo menos no interregno de 5 a 8 séculos. Não é do dia para a noite, às vezes até 1000 anos. Né? Não é todo século reencarna um santo. Todo século para reencarnar não é assim. Não é tão simples a coisa assim. Ó Deus, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação. Sim, é um sagrado estímulo para todos nós, disse lá o Cornélio para o André Luiz. Aí o André insistiu, né, se esse é o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo. Pergunta meio né, bem infantil. O Cornélio sorriu, né, de modo algum. Asclépio relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da sabedoria, da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente ainda a entidade do nosso planeta, funcionando embora em círculos mais altos da vida, mas ligado ainda ao nosso planeta. Compete-nos peregrinar muito tempo, mas muito tempo mesmo no campo evolutivo para ali atingirmos as pegadas, para chegar a um Asclépio, ainda tem, mas mesmo assim ainda está ligado a altas zonas, mas ligado à Terra. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representante do nosso orbe junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Então, Asclépio, ele está em altíssima esfera de planos vinculados à Terra, mas ele não tem também essa permissão toda para estar em Júpiter, em Saturno, e isso só no nosso sistema solar. Um sisteminha minúsculo demais. Olha como é que se dá esse processo de evolução e essas concessões para ir para tal ou qual planeta. Então, mesmo ele, né, ele pode, como viajou. Os componentes dessas, por sua vez, esperam ansiosos um instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Em outras palavras, há sempre um processo de, por exemplo, o Asclépio também ele pensa em ir para regiões superiores também para poder ter e ser convocado para a assembleia daqueles que regem o próprio sistema solar, não só um planeta como Júpiter e Saturno, mas o próprio sistema inteiro, um sistema estelar, né? E entre essas últimas, aqueles que comandam os sistemas, né, estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, que é onde nós estamos, né, que é a nossa família. Nós, a Terra, o sistema solar, está nessa chamada constelação de Hércules na Via Láctea, né? Então, por exemplo, quem comanda um sistema como o sistema solar também aspira, num processo natural de evolução, está comandando não somente um sistema, mas uma constelação, como no caso Hércules é a constelação do qual a Terra está. Então é sempre um processo evolutivo. Para nós, o máximo é Jesus. Mas ele está falando que existem seres que estão em condições muito superiores. Os que orientam o nosso grupo de estrelas, por exemplo, se você continua, está num grupo de espíritos crísticos, né, comandando, no caso, essa constelação de Hércules, do qual a Terra, o sistema solar está imerso, né, eles também pensam em estar mais além do que isso daí, né, aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem no sistema galáctico, ou seja, você dirige constelações, depois você começa a estar em grupo que vão dirigir galáxias, e assim vai. É um processo ascendente de evolução infinita, não tem fim, então é para sempre os processos evolutivos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões, hoje sabemos de bilhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, ou seja, uma nesga no universo. Então, até esses comandantes de galáxias, considerando a Via Láctea é o que ele chama assim, uma nesgazinha do universo. Não é nada, é um detalhe da criação. Então é um infinito. O que é um infinito? O que é uma evolução? O que é chegar no tamanho de Jesus? Já não temos nem noção. Trilhões de anos para frente. E mesmo assim, seres que estão muito, mas muito além de Jesus. Mas muito além, infinitamente muito além de Jesus.
Mas para nós Jesus é o máximo, é caminho, verdade e vida. Mas só para nós termos noção desse processo, né, de evolução e de hierarquia também. As noções de infinito encerram a reunião encantadora no santuário da bênção. Cornélio estendeu-nos as mãos, almejando-nos todos felicidade e paz, despedimos-nos sob enorme impressão entre saudade e reconhecimento. Interessante a provocação de André Luiz a essa pergunta, nós ficamos em dúvida, né? Pessoas, mas Jesus é o nosso ser máximo, claro. Ele é caminho, verdade e vida, é o ser mais puro, é o anjo, é espírito de primeira ordem, primeira categoria, primeira classe, etc. Mas o que ele está explicando para o André Luiz é que existem seres que estão infinitamente, mas infinitamente, muito hierarquicamente, muito acima de Jesus. É isso que ele está dizendo para nós. E esses que estão muito, muito, muito acima de Jesus, que já coordenam galáxias, existem outros que estão infinitamente acima deles também, que dirigem outros sistemas que nós desconhecemos. E assim vai ao infinito. Não tem fim. Então, não ficar perdendo tempo com essas coisas. É cada dia, né, uma vitória, cada dia um passo nesse processo ascensional, gradual, porque eu digo para vocês, para chegarmos a uma condição de um asclepio, como disse o próprio Cornélio aqui, teremos alguns, talvez milhares, se não, quem sabe milhões de anos para chegar, não é do dia para a noite. E para chegar a uma escala de Jesus, certamente alguns trilhões de anos. E a gente quer ser mentor espiritual, chegar no mundo espiritual, ser anjo, já comandar todo mundo, já sair voando. Ah, eu sou bonzinho, eu sou amor, eu sou a representação perfeita de Deus. Vamos devagar, nós somos seres humanos com muitas imperfeições, estamos muito mais próximos da imperfeição do que, até mesmo nas escalas, né? Nós estamos muito mais voltados presos às coisas materiais e ao mal do que ao próprio bem. O bem é a predominância do espírito de segunda ordem, né? Que ainda levaremos alguns milhares de anos para alcançar. Ainda somos de terceira ordem. Isso quem classifica é o próprio Allan Kardec. Vamos ter calma. Vamos fazer devagarinho as coisas, sem nos cobrar, exigir o que nós não temos condição de dar, senão vai entrar em culpa. Fazer o que podemos fazer, no limite da nossa força, mas fazer aquilo que podemos fazer, sempre utilizando essa amorosidade, esse autorrespeito, como disse Jesus, para que possamos fazer a coisa certa, na hora certa, com as pessoas certas, e isso sempre vai dar certo. Mais uma vez, vamos deixar então a casa transitória, que é o capítulo 4, para a quarta-feira que vem, tá bom? Nós vamos falar sobre a casa transitória desse mesmo livro, que é o 4º capítulo, tá bom? Boa noite para vocês, muito obrigado pela companhia. E vamos lá, devagarinho, passo a passo, nós vamos chegando lá, sem exigência e sem negligência, com responsabilidade. Muita paz.